Ele foi um goleador implacável, um cara que nunca teve jeito de boleiro. Era alto demais, era forte, chegando até a parecer desengonçado às vezes. Mas dentro da área, qualquer meio segundo de bobeira do zagueirão, Christian Vieri, o bobo, que de bobo não tinha nada, guardava. Um centroavante canhoto de finalização precisa. O cabeceio parecia um chute, e um nível de oportunismo muito fora da curva. Hoje você vai conhecer a história de um dos grandes atacantes italianos do futebol. Hoje a história é dele, Christian Vieri. Christian Vieri nasceu no dia 7 de julho de 1973, em Bolonha, na Itália. Quando tinha 4 anos de idade, o Vieri viajou para a Austrália. Viveu lá na sua infância e parte da sua adolescência. Voltou à Itália somente quando tinha 14 anos. E aí morou na cidade de Prato, juntamente com seu pai, que também havia sido jogador. Passou por equipes pequenas enquanto jovens, como Marconi Stylos, Santa Lúcia e o Prato, até chegar a Torino, no ano de 1990. Só 2 anos depois, na temporada de 91 e 92, que estreou entre os profissionais da equipe de Turim. A Torino, por sua vez, tinha um time muito encaixado e estava jogando muito bem. Tinha nomes como o brasileiro Casagrande no comando de ataque. Portanto, o garoto não teve muitas oportunidades. O clube foi 3º colocado no campeonato italiano e finalista da Copa da UEFA, onde perdeu para o time do Ajax de Dennis Bergkamp na final, por conta do critério do gol marcado fora de casa. Sem espaço na Torino, o jogador foi emprestado ao Pisa, com o intuito de ganhar cancha no futebol e se desenvolver. Lá conseguiu jogar muito mais minutos, só que a equipe era pouco competitiva e jogava a Série B da Itália. Ao final da temporada, o Vieri não retornou a Torino e acabou se transferindo ao Ravenna. Na Torino, então, o jogador disputou 9 partidas e marcou 2 gols. Já no Pisa, o atacante jogou 18 partidas e marcou 2 vezes. No Ravenna também disputou a 2ª divisão do futebol italiano e atingiu o objetivo de atuar mais e ganhar visibilidade de clubes maiores. A equipe, porém, apesar dos gols do Christian Vieri, não conseguiu se safar do rebaixamento à Série C da Itália. Ao final da temporada, o atacante deixou o clube rumo ao Venezia. No Ravenna, o Vieri somou 32 jogos e 12 gols marcados. No ano de 1994, foi convocado para jogar a Eurocopa da categoria Sub-21. A Itália, que tinha uma base muito promissora, conseguiu chegar ao título, ao derrotar a também espetacular geração portuguesa por 1-0 na prorrogação. O Vieri esteve em campo em 2 partidas e fez 1 gol nesse torneio. A saga do Vieri em clubes de menor expressão continuou. Novamente jogou a segundona da Itália, agora para defender as cores do Venezia. A equipe acabou em 9º lugar e não conseguiu acesso à elite. Os gols do atacante se tornavam cada vez mais frequentes e ele ganhava em força física e presença diária a cada partida, ajudando demais o seu clube. Porém, ele não permaneceu em Venezia por muito tempo. Logo se mudou para Bergamo, pois a Atalanta comprou o atacante. No Venezia, o Christian Vieri disputou 29 jogos e marcou 11 vezes. Depois de muita rodagem, a temporada de 1995 e 1996, jogada na Atalanta, foi um divisor de águas na carreira do centroavante. Ele pôde voltar a jogar na 1ª divisão, já que o time de Bergamo tinha recém conseguido acesso, e com isso entrou no radar de clubes ainda maiores da Itália. Com relação ao desempenho coletivo, a Atalanta foi 13ª colocado no campeonato nacional e chegou na final da Copa da Itália. Porém, perdeu para a excelente Fiorentina de Batistuta por 3-0 no placar agregado e amargou o vice. A Juventus viu muito potencial no jogador de 23 anos e decidiu investir quase 4 milhões de dólares na sua contratação. O perseverante atacante, que mesmo tendo demorado a explodir, finalmente chegou a um gigante do futebol italiano. A Juventus, que aliás era o seu time de coração, vinha de uma conquista de Liga dos Campeões e por isso jogou a Supercopa da UEFA de 1996 e venceu, passou o carro no PSG para ficar com a taça. Além disso, em dezembro de 96, a Vecchia Senhora encarou o campeão da Libertadores, o River Plate,
pela Copa Intercontinental e venceu também. 1-0 foi o placar. E a Juve ainda conseguiu faturar o campeonato italiano daquela temporada. Mais uma conquista de peso, e o ano só não foi incrivelmente perfeito porque o time foi finalista da Champions, porém não venceu. Perdeu a oportunidade do bi ao ser derrotado pelo Borussia Dortmund da Alemanha. Muito valorizado pela temporada na Juve, o Atlético de Madrid comprou o atacante por mais de 17 milhões de euros. Então o Vieri deixou a terra da bota. Com a camisa da Juventus, ele somou 37 partidas, 14 bolas nas redes e 3 taças conquistadas. Depois do destaque defendendo a Juve, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Itália, no mês de março de 1997. Foi um jogo de eliminatórias da Copa contra a Moldávia, no qual o atacante já meteu logo um gol, no triunfo dos italianos por 3-0. A adaptação do Christian Vieri ao novo país foi simplesmente instantânea. Teve alguns problemas físicos, que não o impediram de brilhar. Ele já chegou chegando no Atlético de Madrid. Não tardou a mostrar que deveria ser titular e jogou muita bola, marcou muitos gols. O clube fez um bom campeonato nacional e terminou em 5º lugar. Ademais, conseguiu bater uma semifinal de Copa da UEFA, porém foi eliminado. Um time com muita grana na época era a Lazio. Então o Vieri não permaneceu por mais de uma temporada na Espanha, pois logo foi repatriado pelo clube da capital. E no Atlético de Madrid, ele chegou a ser artilheiro do campeonato espanhol, com 24 tentos, que o ajudaram a ter uma média absurda, pois no clube colchoneiro foram 32 jogos e 29 gols marcados. Depois de arrebentar no futebol espanhol, foi convocado para jogar a Copa do Mundo de 1998. E no Mundial da França, o Christian Vieri só não fez chover. O cara marcou 5 gols nos 5 jogos que disputou. Foi vice-artilheiro do Mundial, só atrás do croata Šuker. A Itália só passou da fase de grupos e chegou até as quartas de final, muito graças à sua competência para mandar a bola para as redes. Só que nessa partida de quartas, ele não conseguiu marcar diante da França. O jogo terminou 0-0 e foi para os pênaltis, e aí deu França. Vitória por 4-3 que eliminou a Celeste do Vieri. A Lazio vivia uma era de ouro. Era uma equipe extremamente competitiva, que brigava por praticamente tudo que disputava. Na temporada de 98-99 não foi diferente. O preço pago pelos italianos girou em torno de 30 milhões de euros, e o Vieri foi contratado para formar a dupla de ataque com o chileno Marcelo Salas. A Lazio conseguiu vencer a Recopa Europeia, quando derrotou o Mallorca na final, com um belo gol de cabeça marcado pelo artilheiro. Além disso, ganhou mais um torneio, foi a Supercopa Italiana de 1999, derrotando justamente a Juventus, o ex-time do Vieri. No campeonato italiano, a Lazio brigou ponto a ponto com o Milan, mas vacilou e ficou sem o Scudetto, que veio a ser conquistado na temporada seguinte, porém o Vieri já não participou, pois havia sido vendido, e no ano de 1999 o atacante foi eleito o melhor jogador italiano do mundo. E na Lazio, o centroavante disputou 28 jogos, marcou 14 gols e ganhou essas 2 taças. Ao assinar com o Internazionale de Milão, na temporada de 99-2000, se tornou o jogador mais caro da história até então. O clube nerazzurri desembolsou cerca de 48,5 milhões de dólares pelo seu passe, e foi na Inter que o atacante obteve uma sequência jogando em um único clube na sua carreira. Nessa primeira temporada, conseguiu, no máximo com a Inter, chegar na decisão da Copa da Itália, e aí eles perderam na final para a Lazio por 2-1, justamente o ex-clube do atacante. Foram 25 jogos e 18 gols marcados nessa primeira temporada em Milão. Lesionado, não foi convocado para defender a Itália na Eurocopa de 2000 e não fez parte do plantel vice-campeão. E aí, na temporada de 2000 e 2001, a Internazionale passou sem títulos, e com as seguidas lesões de Ronaldo Fenômeno, o Vieri ganhou protagonismo no comando de ataque da Inter. O time foi 5º colocado no italiano e foi vice da Supercopa da Itália, onde novamente foi batido pela Lazio. Dessa vez foi um jogaço, 4-3. O Vieri fechou a temporada com 32 jogos e 19 gols marcados. Na temporada de 2001 e 2002, o Vieri jogou muito bem,
Ele foi um dos atletas mais importantes da Inter na campanha do campeonato italiano, que terminou na terceira colocação. Já na Copa da UEFA, o time também chegou longe, mas não venceu. Caiu na semifinal diante do Feyenoord da Holanda, que foi o campeão. O Vieri teve uma média absurda, de quase um gol por partida. Ele disputou 28 jogos e marcou 25 gols ao longo da temporada. Mesmo depois de uma temporada com lesões, o Vieri se destacou muito e, logicamente, fez parte da lista de convocados da Itália para a Copa do Mundo na Ásia de 2002. Assim como no último Mundial, ele foi o homem-gol dos italianos e o jogador mais decisivo e importante do time. Dos 6 gols da Itália na Copa, ele fez 4. Só que na fase de oitavas de final, os italianos perderam para a Coreia do Sul, dona da casa, depois de uma atuação vergonhosa da arbitragem, que decretou a eliminação dos italianos pelo placar de 2-1 na prorrogação. E nesse ano aí de 2002, ele voltou a receber o prêmio de melhor jogador italiano do mundo. Depois da frustração no Mundial, o Vieri voltou a Milão para continuar sua saga com a camisa nerazzurri. Mais uma vez, o clube ficou sem taças. Brigou pelo título italiano, porém ficou atrás da Juve. E na Liga dos Campeões, depois de 2 empates contra o rival Milan, ficou de fora por conta do critério do gol marcado fora de casa na fase de semifinal, mesmo as 2 partidas tendo sido realizadas no mesmo estádio. Já na temporada de 2003 e 2004, a Inter de Milão passou mais um ano na seca e não ganhou troféus. O Vieri seguiu fazendo gol atrás de gol, e com isso foi o centroavante titular da Itália na Euro de 2004. Na temporada, ele entrou em campo em 37 jogos e marcou 27 vezes. E nessa Eurocopa, a Itália foi simplesmente decepcionante. Mesmo tendo um time com qualidade técnica muito superior aos seus adversários da fase de grupos, sequer conseguiu avançar. O Vieri não jogou bem, passou em branco e não conseguiu ajudar o selecionado, que por sua vez apenas empatou com Dinamarca e Suécia e daí venceu a Bulgária, mas ficou fora por conta dos critérios de desempate. Na temporada de 2004 e 2005, o Vieri seguiu muito bem e finalmente foi premiado com um troféu. Foi a Copa da Itália. A Internazionale bateu a Roma de Totti na final por 3-0 no placar agregado para ficar com o título. O Vieri não jogou as finais, entretanto foi decisivo para o time na semifinal, quando meteu 2 gols no Cagliari, num triunfo por 3-1 do time nerazzurri. Só que mesmo com essa conquista, a relação do Vieri na Inter já estava bastante desgastada. Ele descobriu que vinha tendo sua vida espionada pelos dirigentes do clube, o que lhe causou até um quadro de depressão. Sendo assim, o caminho natural era deixar o clube, mas o Vieri não apenas saiu da Inter, como saiu para jogar no grande rival, no Milan. Isso sem contar que ele abriu um processo contra Massimo Moratti, o então presidente interista. Com a camisa nerazzurri, o atacante foi a campo em 190 jogos, marcou 122 gols e ganhou um título. Depois da frustrante Eurocopa de 2004, o Vieri seguiu sendo convocado para o ciclo de 2006 na Itália. Isso foi até o ano de 2005 apenas, porque com problemas físicos ele ficou de fora da Copa, e como consequência perdeu a chance de ser campeão do mundo, e em outubro de 2005 realizou sua última aparição, defendendo seu país. Foi uma partida de eliminatórias do Mundial, na qual o atacante fez um dos gols na vitória da Itália por 2-1 diante da Moldávia. Curiosamente, a mesma seleção que o Vieri debutou com a esquadra azurra. Com a camisa da Itália, Christian Vieri disputou 49 jogos, marcou 23 gols e não ganhou títulos oficiais. A passagem pelo lado vermelho e preto de Milão, no entanto, foi bem curta. Durou apenas 6 meses. Ele jogou só a primeira metade da temporada de 2005 e 2006 no Milan, e não teve grande brilho, nem muita consistência. Foi titular em poucos jogos, e raramente esteve em campo os 90 minutos durante as partidas. O Milan não ganhou taças nesse período em que o Vieri esteve lá, e pelo clube rossoneri o atacante jogou só 14 jogos e marcou 2 gols. O destino do Vieri, em janeiro de 2006, foi o Mônaco da França. Teve uma média ok de gols, só que os problemas físicos já estavam pesando bastante.
Foi por esse motivo que ele não jogou a Copa de 2006, por exemplo. O Mônaco fez uma campanha mediana na Ligue 1 e chegou longe na Taça da Liga Francesa, ficando pelo caminho na fase de semifinal. Quando a temporada acabou, o Vieri deixou o clube do Principado para retornar à Itália, sua terra natal. Então, no clube francês, o artilheiro foi a campo em 11 jogos e fez 5 gols. A próxima parada do atacante seria a Sampdoria, mas o clube desistiu do negócio depois de uma série de lesões do Vieri. A Atalanta, clube onde já havia atuado, entrou na história e fez um contrato de produtividade com ele. Ou seja, o Vieri iria receber por cada gol marcado. Só que ele só conseguiu voltar a atuar no mês de abril de 2007, ou seja, bem no finalzinho da temporada, e não teve destaque. Na temporada de 2007-2008, uma nova tentativa de retomar o bom futebol aconteceu na Fiorentina. A Viola decidiu apostar no faro de gols do atacante, e lá ele conseguiu uma ótima sequência de partidas, os últimos grandes momentos da sua carreira. Ele ajudou o clube a fazer uma grande campanha na Copa da UEFA, caindo apenas na fase de semifinal, e também colaborou com a 4ª colocação no Calcio, que deu vaga para Fiore jogar a Champions da temporada seguinte, e ao final dessa temporada, deixou a equipe para retornar à Atalanta. Na Fiore foram 39 jogos e 9 gols marcados. Com total desaprovação do torcedor, retornou à Atalanta para sua terceira e última passagem pela equipe. Não conseguiu ter sequência por conta da recorrência das contusões. Ele anunciou a aposentadoria do futebol em março de 2009, embora ainda estivesse à espera de alguma proposta para voltar a jogar, pois o veterano ainda acreditava que tinha lenha para queimar. Especulações como Boa Vista e Botafogo de Ribeirão Preto aconteceram, mas nada de concreto. Sendo assim, na Atalanta, somando essas 3 passagens, o Vieri disputou 37 jogos e marcou 14 gols. Atuando por clubes, Christian "O Bobo" Vieri disputou 476 partidas, marcou 236 gols e ganhou 6 títulos. A recorrência das lesões foi algo que atrapalhou muito o jogador. O fato de ter sido um cigano no futebol também não foi favorável para os números finais da sua carreira, que poderiam, pelo seu talento e capacidade de finalizar as jogadas, ser melhores. Só que no auge ele foi quase que imparável. Em Copas do Mundo somou 9 tentos, botando muita lenda no bolso, sendo que só disputou 2 edições. Essa aí foi a trajetória desse grande ídolo da Inter e do futebol italiano. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!